Eu quero, junto com você, meditar nas Sagradas Letras. E o tema desta oportunidade é a voz da fé que traz a existência. A voz da fé que traz a existência. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Isso é a palavra que está falando para Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade, que para nós é um privilégio, de estar meditando nas Sagradas Letras, porque a tua palavra, ela é viva e ela precisa ser eficaz dentro de nós. Mas a eficácia da palavra é quando nós guardamos no coração, nós levamos para o entendimento. Aí a palavra de Deus, ela começa a tornar-se eficaz na nossa vida. Assim, Senhor, nesta oportunidade, nós rogamos a Ti, eu rogo a Ti, fala conosco. Traz a revelação da Tua palavra, esta palavra que ela é penetrante, esta palavra que traz ao nosso coração refrigério, consolo, conforto, paz, amor. Então, Senhor, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O significado desta passagem bíblica é que a fé é a crença de que Deus pode realizar o impossível. Mas para que você tenha a eficácia da fé, essa fé precisa ser em algo ou alguém que realmente possa traduzir o que você crê em realização, mesmo que seja na esfera do impossível. O apóstolo Paulo, ele escreveu um trecho da sua carta, que nós vamos ler, para o povo de Roma, no seu capítulo 10, ele falou muito sobre a fé. Como essa fé, ela precisa ser desenvolvida, e como ela é desenvolvida, e que circunstâncias que ela nos leva. No versículo 16, ele diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por quê? Porque não creram. Por quê? Porque não quiseram. Não obedeceram. Não quero. É igual o filho obedece. Pai diz, faz isso. A mãe faz isso. Não vou fazer. Opção de um filho. E a nossa opção também. Então ele estava dizendo que nem todos obedecem o Evangelho, obedeceram o Evangelho lá no passado. É como se ele estivesse aqui hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pois Isaías, ele disse lá atrás, o profeta Isaías, ele disse profeticamente: o Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O importante é pregar, mas para você que ouve, o importante é acreditar.
porque ouvir, todo mundo ouve. A diferença dos resultados está naquilo que eu não acredito e naquilo que eu acredito. Que me proponho a viver em função daquilo que eu acredito, eu me proponho a viver daquilo que eu não acredito. Então, a palavra diz que ele acaba não obedecendo, ele desobedece. Aí no versículo 17, e assim a fé, é essa fé que a gente vai meditar. A fé vem pela pregação da palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Não adianta você exercitar aquilo que você diz, não, vou fazer isso, Deus vai me ajudar. Mas se você não crê em Cristo, se você não tem compromisso com Cristo, você ficará frustrado, você ficará desapontado, porque é a fé que traz as coisas, é o exercício da fé, não é o que você carrega. Não, eu tenho fé em Deus, todo mundo tem, até o diabo tem, acredita em Deus, mas é o exercício dela que faz a diferença. Aleluia! E aí nós lemos aqui o próprio Paulo escrevendo lá em outro capítulo, um pouco anterior, ele diz: por pai de muitas nações que te constituí. Aí estava dizendo o que Deus estava falando para Abraão. Quando Deus diz para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão creu. Abraão teve uma atitude incondicional. A gente sempre questiona, mas por quê? Para quê? Tem necessidade? Para que isso tudo? Não pode ser por aqui mesmo? Abraão creu. Deus estava chamando Abraão para viver uma vida de fé, que ia transformar tudo aquilo que ele via e o que ele não via. O significado que tudo que está escrito se realizará de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser para a gente manual, deve ser bússola. O bússola para quem está navegando. A gente tem a embarcação da vida. E no dia a dia tem agora o GPS para a gente não se perder no caminho. E a Bíblia Sagrada, ela é um manual e uma bússola e um GPS para que a gente não venha se perder na caminhada, nas decisões, nas escolhas. Eu preciso ter esse entendimento para que eu não me perca na minha caminhada. E aí é muito fácil você culpar os outros, sendo que a responsabilidade das escolhas é de cada um. A responsabilidade das decisões é de cada um. Entenda que a fé é a convicção, o exercício dela. É a convicção de que, conforme a palavra de Deus, tudo vai se realizar. Eu preciso colocar em prática a fé. Não está escrito lá, a fé sem obra é morta, é como se não existisse? Por quê? É uma fé estacionada, ela não tem nenhum significado. A fé, ela precisa exercer atitudes que são obra do cada dia. Não, eu vou fazer, não é isso aí. A fé, ela precisa trazer resultados, mas no exercício dela, eu preciso exercer a fé, eu preciso viver acreditando. Deus, através da sua palavra e dessa que nós lemos, Ele está nos ensinando em como viver pela fé cotidianamente. Tem gente que usa a fé quando precisa, mas a Bíblia fala que o justo pela fé viverá dia a dia. Eu preciso colocar a fé em prática todo dia, faz parte do meu cotidiano, do seu cotidiano. A fé é o exercício da fé, viver acreditando.
A gente se depara com muitas situações que colocam em xeque: será que é mesmo? Eu preciso viver acreditando. Precisamos liberar a nossa fé através do exercício de crer no coração e declarar com os lábios. Paulo, no capítulo 10 do mesmo livro de Romanos, ele fala assim, no versículo 9, versículo 10: se com a tua boca confessares, declaração, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvação é pela graça e pela fé. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Ele não acredita que Deus pode salvar. A salvação, ela é a graça superabundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu começo a acreditar quando eu experimento o poder da graça libertadora. Ele diz no versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É uma coisa que às vezes a gente hesita. Salvação, é muito pesado, é muito forte isso. Não, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que eu tive encontro dele. Se eu não acredito nisso, se eu tenho dúvida nisso, então faz um reencontro. Tem outra decisão com ele. Porque a minha certeza, minhas convicções é que me levam para frente. Não nas minhas dúvidas, nas minhas incertezas. Vejamos alguns exemplos bíblicos sobre a fé que traz a existência. E o texto que nós lemos diz que Deus traz a existência. Ele traz a existência pela minha fé, por aquilo que eu acredito, e eu persevero naquilo que eu acredito. A mulher sulamita, ela via em seu colo um filho morto, porque ele sentiu dor de cabeça. Mãe, tá. Mas dizia: vai tudo bem. Ela estava invocando a fé para trazer à existência o que não existia mais, vida naquele menino. Segundo Reis, no seu capítulo 4, no versículo 22, olha só o que diz: chamou seu marido, ele disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Versículo 23 diz assim: perguntou-lhe: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal, eu quero ir lá. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Aquela mulher, ela estava determinada, definida, decidida. Ela estava acreditando que alguma coisa iria acontecer. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus, que é o Eliseu, ele disse a Geazi, seu moço: eis aí a sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. E ela estava com o menino morto, lá na cama. Ela estava no colo, deixou lá e saiu. Vai tudo bem, está tudo bem. Ela estava colocando em xeque a sua fé, colocando em xeque aquilo que o profeta Eliseu havia dito para ela. E ela, quando chegou lá, disse: eu te pedi alguma coisa. Eu já estava conformada com a minha vida, sem filhos, e tu me iludistes. E agora, o que eu vou fazer da minha vida?
O apego me levou a esse estado agora. No peito dessa mulher, sunamita ou sulamita, tem texto, tem versículo, tem traduções que falam que é sulamita ou sunamita. Ardia a fé que trouxe à existência o seu filho, que estava morto. Ela não foi lá, incrédula. Você não vai sair para um lugar sem acreditar que pode acontecer alguma coisa diferente. Ela saiu fora do padrão, aí até o profeta. Não havia nada de especial. Ela foi resolver um problema, ela foi resolver uma questão bem pessoal. E ela se dispôs aí e foi. Só que no seu coração havia angústia, mas na sua mente havia fé. Aleluia. Havia um entendimento, alguma coisa. Não é possível que Deus me deu uma criança para ficar só alguns anos. E aí o profeta falou assim: não, vou mandar o Geazi lá. Eu falei: não, a palavra veio do seu coração, dos seus lábios. Não, ele não vai não. Esse Geazi foi, correu, foi lá. Não, não vou sair daqui. E aí Eliseu resolveu ir até a casa dela. E chegando lá no versículo 32 diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama dele. Ela colocou lá na cama do profeta, que ele viajava, dormia lá em cima, num quarto. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, que espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se a ela ao profeta, ele disse: toma aí o teu filho. Deus trouxe a existência pela fé. A fé traz à existência aquilo que parece que não vai acontecer nada. A Bíblia é recheada de alguns exemplos.